Bom, pessoal, então, como a Kelly disse, a gente vai ter o prazer de receber a professora Balan aqui de volta. Ela possui bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, um mestrado em Biotecnologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Microbiologia também pela USP. Ela fez um pós-doutoramento em Ciências Biomédicas pela USP, no Laboratório Nacional de Biociências, no Instituto de Tecnologia da Califórnia e também na Universidade de Cambridge, todos eles na área de estrutura e função de proteínas. Atualmente ela é professora do Departamento de Microbiologia da USP, aqui do campus de São Paulo, e a sua área de atuação envolve principalmente a caracterização estrutural e funcional de proteínas transportadoras e o papel destas nos mecanismos de virulência, patogênese e resistência a drogas. Também trabalha com caracterização estrutural e engenharia de proteínas de interesse biotecnológico, incluindo as proteínas de membrana envolvidas com a exclusão de drogas. Ela é orientadora no nosso programa de biotecnologia e também pelo programa de microbiologia da USP. Então, a palavra é sua, professora. Obrigada pela presença. Queria agradecer mais uma vez o convite da comissão, parabenizar vocês pelo curso, parabenizar os alunos e dizer que hoje eu estava dando aula, vi agora a apresentação do Yuri e do Juan, dois colegas meus da época que a gente fazia doutorado e pós-doc no Instituto, depois até no LNBio, então, muito legal. E então vou falar, porque também já estamos aqui fora do horário, né? Vou tentar não me estender muito. Como foi falado, o meu grupo trabalha com biologia estrutural e a gente estuda proteínas, essencialmente, como essas proteínas podem ser utilizadas para compreensão de mecanismos de patogênese, de virulência, resistência, e ao mesmo tempo, quando a gente entende isso, a gente consegue tentar desenvolver soluções utilizando essas proteínas. Então, a apresentação, ela tem 4 partes, essencialmente. A primeira, um pouco de definição do que é a biologia estrutural, um pouco sobre estrutura e função de proteínas, metodologias que a gente usa, né, que é uma ciência multidisciplinar, e exemplos de aplicação da biologia estrutural, principalmente o que a gente faz no meu grupo, tá? Bom, então o que é a biologia estrutural? A biologia estrutural, ela é um ramo, né? Na verdade, ela nasceu da própria biologia molecular, da biofísica e da bioquímica. Então, o que acontece? A partir da estrutura primária de uma proteína, ou seja, da sequência de uma proteína, essa sequência de aminoácidos, ela leva o enovelamento da proteína, e uma vez que a gente tem esse enovelamento, eu saí de novo, peraí, vamos voltar aqui. Uma vez que vocês estão vendo? Sim, tá certinho. Tá. Uma vez que a gente tem esse enovelamento, a gente consegue entender, a partir dessa estrutura, qual seria a função da proteína. Então, como eu falei, é uma área bastante multidisciplinar. E hoje, quem trabalha com biologia estrutural tem que estar ligado, né, no que está acontecendo em outras áreas, principalmente na área de química de proteínas. Então, essencialmente, como eu falei para vocês, uma sequência de aminoácidos, quando essa proteína, essa sequência é traduzida numa proteína, né, cada aminoácido aqui vai dar uma característica para essa proteína. E o conjunto dessas características, os aminoácidos se organizando entre eles, formando interações, é que vai dar o enovelamento. Então, aqui eu mostro um exemplo, mostrando que
dois conjuntos de aminoácidos distantes na sequência primária, né, na estrutura primária, eles podem, no enovelamento, ficarem muito próximos e formar uma estrutura secundária bastante característica de proteínas, que é o que a gente chama de folha beta. Da mesma forma, a gente pode ter um conjunto de aminoácidos que tem característica para enovelar de uma determinada forma. Isso é importante porque a partir do entendimento que o aminoácido, ele vai trazer informações de qual é o enovelamento da proteína, desenvolveu-se uma outra área dentro da biologia estrutural, que é a área de bioinformática estrutural, onde é uma área extremamente importante na indústria, né? Por quê? Porque a gente consegue fazer predição das estruturas de proteínas sem precisar fazer um experimento, você faz tudo em sílico, no computador. E a partir dessa predição surgiram, então, os programas de docking molecular, de análise de interação proteína com proteína. Então, é uma ferramenta muito importante que veio e que também é muito aplicada no ramo da biologia estrutural. Como eu disse para vocês, as proteínas se organizam principalmente dois tipos de estrutura, né, que a gente fala de estruturas secundárias, porque agora não é mais a cadeia de aminoácidos só, é essa cadeia já com algum enovelamento. Então, elas podem ter um enovelamento característico do tipo alfa-hélice e um enovelamento característico do tipo folha beta, constituído de algumas fitas, né? Então, quando a gente olha uma proteína que é totalmente no formato de alfa-hélice, a gente pode assumir que essa proteína, de uma certa forma, ela vai ter uma flexibilidade maior, ela vai ter uma dinâmica, né, uma movimentação maior do que uma proteína que tenha folhas, né, porque as folhas mantêm a proteína mais estável. Enfim, mas existem várias organizações desses tipos de estrutura secundária que vão dar diferentes proteínas. Então, eu coloquei aqui uns exemplos, só para vocês terem uma ideia de como é importante a gente saber como é a forma de uma proteína para tentar chegar na função. O colágeno é um exemplo clássico de uma proteína que vai formar como se fosse uma corda, né? Então, são 3 cadeias da mesma proteína, são 3 cópias dela, o que a gente chama de trímero, que se organizam formando elas se entrelaçam, né? E quando a gente vê isso e imagina o que é a função do colágeno, né, que é dar resistência à pele, que é dar resistência aos tecidos, a gente vê que essa estrutura, no formato trançado, né, enovelado, ela pode esticar, ela pode relaxar, e isso é muito importante para a sua função. Então, é um exemplo. Outro exemplo clássico é o da hemoglobina. A hemoglobina também, na sua estrutura final, né, ela é formada por 4 moléculas da hemoglobina, então é um tetrâmero que a gente fala, e todas essas moléculas que são idênticas, né, são 4 proteínas que se ligam, elas vão formar 4 sítios, cada uma delas tem um sítio para o M, que é para ligação do ferro. Então a gente sabe o quão importante é essa estrutura para carregar, ela otimiza, né, a interação com M. Se você tivesse várias proteínas com um M só, é uma coisa. Com 4, você aumenta a estabilidade dessa proteína e você tem um mecanismo de carreamento mais eficiente.
Aqui eu mostro uma outra proteína, que já é uma proteína que se localiza em membrana externa de bactérias gram-negativas. E aí essa proteína tem uma característica muito interessante, que ela forma um canalzinho, né? O nome dessas proteínas, o nome genérico é proteínas barril beta. Por quê? Porque ela tem mesmo uma cara de um barrilzinho e as lâminas, né, que formam um barril, se vocês pensarem mesmo aquele barril de madeira tal, seriam formadas por fita. Então, você tem aqui uma estrutura que no formato de barril beta. E dentro dessa proteína tem um buraco, ou seja, esse poro, né, que um buraco é uma forma grosseira de dizer, mas é um poro na membrana, que vai permitir a passagem de vários componentes. Então, uma coisa importante que a gente pode tirar dessa estrutura é também a relação de cargas dos aminoácidos. Então, uma outra coisa que a gente olha muito em estrutura de proteína é como os aminoácidos que estão formando a proteína nas suas diferentes localizações, né? Então, imaginem que isso aqui é uma membrana, essa parte da proteína que está aqui no amarelinho, ela está toda embebida na membrana, e quando a gente olha para a carga, né, essas cores aqui, para quem não conhece proteínas, quem não trabalha com esses programas, existe uma denominação canônica aí, que tudo que é azul é positivo, tudo que é vermelho é negativo, e o que está em cinza ou azul clarinho seria neutro ou apolar. Então, só de olhar para essa estrutura aqui, eu consigo entender que essa proteína, seja do micro-organismo que ela for, do organismo que ela for, é uma proteína que ela vai estar no ambiente apolar, que é a membrana, né, os lipídios, mas que ao mesmo tempo ela tem uma região bastante carregada. Essas regiões carregadas, elas podem também indicar função. Então, imagina que se isso aqui, ó, virando a proteína 90 graus, né? A gente olha o poro de passagem. Se a gente vê que a entrada do poro ela é bastante azul, ou seja, é muito positivo, dá para pensar que qualquer coisa que vá passar aí tem que ter uma carga negativa, né? Por quê? Porque o positivo com positivo eles vão se repelir. Então, a gente consegue tentar pensar o que faz uma proteína como essa. Outra coisa interessante, quando a gente também pensa em trabalhar com estruturas de proteínas, é que a partir da forma, né, da estrutura dessa proteína, a gente pode desenvolver inibidores, a gente pode tentar entender quais são locais da proteína que tem o sítio ativo, por exemplo, se é uma enzima, ou se é uma proteína que interage com uma outra proteína, como que a gente pode desenvolver uma droga, um composto que vai se ligar exatamente na interação e impede a interação. Então, é muito importante para quem trabalha com desenvolvimento de drogas, inibidores, e é uma área também que a indústria farmacêutica investe pesado, né? Não preciso nem falar, mas por razões econômicas e de grande interesse também para a sociedade, né? Você ter, enfim, drogas, remédios que possam inibir função ou crescimento de micro-organismos ou função de proteínas, enfim. Bom, então, como eu falei, no geral, a biologia estrutural, ela pode ser aplicada em vários ramos, né? Ela pode ser aplicada, como eu falei, na indústria, para o desenho
de drogas, né? Ela pode ser usada para o melhoramento de moléculas, então o que a gente chama de engenharia de proteínas. O Juan e o Yuri trabalham, a Braskem faz muito isso, né? Reconhece uma enzima, como essa enzima é, e a partir dessa estrutura da enzima tentar mudar e deixar essa enzima mais eficiente no consumo do substrato, a enzima mais estável em termos de temperatura, uma enzima plurifuncional, enfim, a engenharia de proteínas também envolve a biologia estrutural. A gente pode gerar mutantes para estudos fisiológicos, para estudos funcionais, né? Pode estudar a interação e inibição dessa interação, e também para a produção de vacinas. No SARS-CoV, o desenvolvimento, né, da vacina para a Covid sair tão rápido foi muito baseado na estrutura da proteína S, da proteína spike, né, que é aquela espícula do vírus. Então, a partir que os cientistas souberam como era a estrutura, foi possível desenvolver aí várias alternativas, tanto para desenvolvimento de vacinas, como também para controle, que estão em andamento. Então, eu, como não vejo nada, só queria confirmar, vocês estão aí me ouvindo? Está tudo certo? Sim, professora, está tudo certo. Tá bom, então. Meu telefone não está tocando, pelo menos. Bom, tá tudo mas certinho. Então, dentro da biologia estrutural, como eu falei, o meu grupo, né, que é o Laboratório de Biologia Estrutural Aplicada, porque a gente usa para tentar desenvolver soluções e, enfim, para a sociedade, a gente trabalha com duas linhas principais. Uma linha que é o carro-chefe do laboratório, que é o estudo de proteínas de membrana, bem características como essa aqui que eu estou mostrando, nosso logo, que são proteínas que fazem o transporte de moléculas, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora da célula, né? E a gente tenta estudar, tenta inibir, tenta fazer anticorpo, vacina, enfim, a gente usa essas proteínas para várias aplicações diferentes. E mais recentemente, né, a partir do ano passado, nosso grupo também começou a utilizar uma expertise que a gente tinha, e quando surgiu o Covid e tal, abriram-se vários editais, né, projetos para estudar o SARS-CoV e fazer várias coisas, e a gente fez algumas colaborações com grupos que desenvolvem vacina, que não é o nosso carro-chefe, grupos que trabalham com a parte imunológica, utilizando a biologia estrutural, e aí a gente começou uma linha nova, onde a gente está tentando desenvolver uma plataforma usando o SARS-CoV como modelo, mas essa plataforma ela serve para qualquer proteína, qualquer micro-organismo, qualquer vírus que aparecer, dá para utilizar a mesma abordagem, né? Então, a gente quer ver se funciona para diagnóstico, para neutralização da infecção viral e também para avaliar quão citotóxico é o micro-organismo. No caso do SARS-CoV, a gente sabe que um dos maiores problemas, né, da infecção pelo vírus não é tanto a infecção em si, mas a resposta que o nosso corpo ele dá, né? Que a nossa resposta, nosso sistema imunológico reage a esse superantígeno de uma forma tão
forte, né, tão extrema, que a própria resposta imunológica acaba sendo tóxica para as nossas células. Então, a gente gostaria de avaliar isso. Enfim, eu vou contar um pouquinho disso lá no final da apresentação. Bom, mas então, quem quer trabalhar com biologia estrutural, e aí eu estou indo nesse vai e volta, né? Mas o meu grupo, essencialmente, quem vai trabalhar lá faz isso, mas se você for trabalhar em qualquer outra área, na indústria, em outro laboratório tal, a gente usa algumas técnicas que são clássicas, né? Então, é muito característico, a gente tem que saber clonar, para clonar os nossos genes de interesse, aqueles genes que a gente vai estudar, clonar fragmentos de genes que vão todos codificar no final uma proteína ou um domínio da proteína, ou seja, uma parte dessa proteína. Então, a clonagem é essencial, né? A clonagem vocês também já devem saber disso, mas é quando a gente pega um fragmento de DNA que pode ter qualquer origem, né, animal, vegetal, de micro-organismo, e coloca esse fragmento de DNA num vetor, e a partir desse vetor a gente transforma uma célula, normalmente uma célula bacteriana, mas pode ser célula de inseto, célula animal, e vai fazer a produção dessa proteína ou a expressão desse gene em larga escala, né? Quando a gente fala em biologia estrutural, a gente sempre está falando em produção em larga escala, que significa o quê? A gente tem que ter muita proteína, a gente tem que ter uma expressão, nível de expressão bem alto, para que a gente tenha material para trabalhar. Outra parte então, a expressão, que é você induzir a célula que carrega aquele vetor, né, a produzir, a expressar o gene. Na verdade, a gente fala expressão de proteínas, mas é a expressão do gene que vai codificar a proteína, né, produção de proteína. E depois que se faz a produção da proteína, a gente entra num processo de purificação. As duas etapas, né, tanto se o gene foi expresso, a proteína foi produzida, ou a purificação, normalmente a gente trabalha muito com SDS-PAGE, que é uma eletroforese para proteínas, onde eu consigo visualizar quantas proteínas tem lá, ou, né, um perfil proteico de um extrato, eu consigo purificar algumas proteínas, então elimino vários contaminantes, e tudo isso por massa molecular, ou seja, quanto maior a proteína, mais no alto do gel ela vai ficar, e quanto menor a proteína, mais baixa ela vai separar. Então, se eu estou estudando uma proteína, eu faço análise de bioinformática, eu entendo que essa proteína tem 20 kilodaltons. Quando eu corro um gel, sempre a gente corre na presença de um marcador, com massa molecular conhecida, então se ela tem 20 kilodaltons, a minha proteína deveria ficar nessa região aqui de 20.000, né? Que aqui está em daltons, mas seria 20 kilodaltons. Então ela separa por tamanho. E aí, normalmente, um gel, quando a gente olha se expressou, se o gene, se produziu a proteína ou não, um gel característico é esse: você tem o extrato do que não foi produzido e o extrato de onde a proteína se encontra, né? Onde está bem nítido isso. Então, é assim que a gente vê se a nossa proteína está sendo produzida. E depois a gente vai para um processo de purificação. Então, você pega as células que produziram essa proteína, né, que você estimulou a produção, lisa essas células, quebra essas células, vai ficar um extrato, né, separa o que é resto celular do que é a fração proteica, e joga isso numa coluna de purificação.
a gente tem vários tipos de colunas de purificação, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o que acontece essencialmente é que as proteínas você pode selecionar ou por massa molecular, ou você seleciona a sua proteína de interesse utilizando uma resina de afinidade àquela proteína, com uma tag específica, e normalmente a gente, quando tem a proteína purificada, a gente vai ter um pico, né, no aparelho que a gente usa, né, a gente consegue ver lá um pico único que é característico. Se a gente corre um gel, tá lá uma única banda referente à nossa proteína de interesse. Depois que, então, se produziu a proteína em grande escala, o que a gente faz é a parte que entra a multidisciplinaridade da biologia estrutural. A gente pode fazer um monte de coisas com essa proteína, desde estudar características de enovelamento, então, usando dicroísmo circular, dependendo do perfil que a proteína apresenta, a gente sabe se é uma proteína que é estrutura alfa-hélice, se ela é alfa-beta, ou seja, uma mistura de alfa-hélice e folha-beta, se ela é só folha-beta. Então, a gente já tem alguns indícios de enovelamento e de característica dessa proteína. Utilizando a calorimetria, a gente pode conseguir identificar também se essa proteína tem a capacidade de interagir com algum ligante, com algum substrato, com alguma molécula, com outra proteína, e a gente consegue tirar a afinidade, né? O quão eficiente ela se liga. Então, por exemplo, para quem trabalha com desenvolvimento de drogas, é muito importante a calorimetria, porque a gente avalia. Eu tenho 50 drogas, e eu quero saber qual é aquela que se liga mais eficientemente na minha proteína. Então, aquela que tiver afinidade maior vai ter um interesse melhor para nós. A gente pode avaliar a estabilidade térmica da proteína, utilizando o thermal shift, né, o ensaio de deslocamento. A gente pode estudar a proteína em solução, utilizando espalhamento de raio-x a baixo ângulo. A gente pode fazer anticorpos, né, gerar anticorpos a partir dessa proteína, pode usar esses anticorpos para fazer estudos imunológicos, a gente pode avaliar soro, a gente pode até resolver a estrutura da proteína e entender como é a sua forma e como essa forma está associada à função. Então, eu dei um panorama assim bem geral, bastante por cima, né? Porque é um tema cada coisa dessa que eu falei dá para fazer aqui um curso de 6 meses. Então, foi bem por cima, mas para dar uma ideia do que a gente faz um pouquinho no laboratório, e agora eu vou contar alguns dos projetos que a gente utilizou a biologia estrutural com viés biotecnológico, né? Então, como eu falei para vocês, meu grupo estuda essas proteínas que ficam na membrana, que são transportadoras, essa família de proteínas chamada família ABC, né, de ATP Binding Cassette, porque elas ligam ATP, todas elas vão ter esse domínio chamado NBD, ou seja, o domínio que liga nucleotídeos, que é o que liga o ATP, quebra o ATP, e na quebra do ATP, essa proteína muda de conformação para que o substrato que ela esteja transportando, ele vá de um local para o outro, então, ou de fora da célula para dentro, ou de dentro para fora. Ela, na família, sempre vai ter um componente de membrana, então,
é a proteína que vai formar o poro, e no caso de importadores, alguns importadores, a gente tem uma proteína extracelular, que é uma proteína que capta o substrato, pega esse substrato e leva o substrato até o transportador. Essas proteínas aqui, elas têm um interesse biotecnológico riquíssimo, porque elas são utilizadas, são extremamente imunogênicas, são proteínas que só estão presentes em procariotos, então, a gente não tem reação cruzada. Se eu desenvolver uma droga contra uma proteína como essa, não tem perigo de eu ter uma proteína num animal que vai ser igual, né? Porque eles não têm esse componente, não existe importador em animais, né? E embora alguns tipos parecidos, mas nunca com o componente periplasmático. Além de tudo, essas proteínas, elas podem ser usadas como biosensores. Então, existe também um campo muito grande de pesquisadores que trabalham com isso, utilizando essas proteínas para sentir, dosar no ambiente, dosar em diferentes, enfim, ambientes aí, ou abordagens, né, os níveis, por exemplo, de nitrogênio, de ferro, e aí é uma área bastante interessante. Eu não trouxe nenhum exemplo desse, porque o meu grupo não está trabalhando com isso agora, mas é bastante interessante. E tem as exportadoras de drogas, né? Essas exportadoras são muito interessantes, porque aí elas estão presentes, sim, desde procarioto, né, bactérias, até o homem, e no caso do homem, por exemplo, são proteínas que estão relacionadas à resistência a drogas que a gente vê no tratamento do câncer. Então, quando você administra uma dose para o tratamento do câncer, normalmente você tem que dar doses supra necessárias. Por quê? Porque o nosso corpo reconhece, as nossas células reconhecem que a droga vai matar a célula e põe para fora, como um mecanismo de desintoxicação. Então, é muito interessante a indústria farmacêutica também tem muito interesse em desenvolver metodologias para modular a atividade dessas proteínas. Então, eu não posso inibir totalmente, posso até inibir por um período, mas eu não posso inibir totalmente, porque são proteínas que a gente tem e precisa delas exatamente para a desintoxicação, mas eu posso modular, ou seja, eu posso inibir momentaneamente, ou eu posso diminuir um pouco a atividade delas, tá? E no caso de bactérias, elas são responsáveis pela resistência a drogas. Então, a gente sabe que hoje um dos maiores problemas que a gente tem em saúde pública é aumentar o aumento significativo do número de micro-organismos que estão se tornando resistentes aos antibióticos. Então, os micro-organismos, eles ficam cada vez mais resistentes, a gente está tendo que dar mais antibiótico, e, ao mesmo tempo, tem micro-organismos que nem têm mais antibiótico, que são as superbactérias, né, para tratar. Então, o meu grupo trabalha com duas frentes, quando a gente estuda esses transportadores, uma bactéria, transportadores de uma bactéria que é um fitopatógeno, uma bactéria de planta, e a gente tem interesse e entender a Xanthomonas citri, entender como que a Xanthomonas usa esses transportadores para infectar a célula e tentar ver se esses transportadores poderiam ser alvo para o desenvolvimento de inibidores. Não existe cura para a planta que é infectada com Xanthomonas, não existe nenhum tratamento. Então, uma vez que você tem uma árvore com Xanthomonas, você tem que cortar uma região gigantesca ao redor dessa árvore, perdendo aí milhões, né?
E outra proteína, outra bactéria que a gente estuda, olhando esses transportadores, principalmente as bombas de resistência, né, é a Mycobacterium tuberculosis, porque hoje o Mycobacterium já é considerado uma bactéria, um micro-organismo que reacendeu, né, exatamente porque estão surgindo com uma velocidade muito grande, linhagens que não são tratáveis mais com nenhum antibiótico que a gente conhece. Então, a Xanthomonas, só para falar, ela infecta principalmente citros, né, planta do tipo limão, laranja, e ela tem uma relevância muito grande na citricultura e na economia brasileira, porque o Brasil é um dos maiores exportadores. Além de tudo, a Xanthomonas, na indústria de alimentos, né, ela produz uma goma. Quando a gente olha a bactéria, aqui a gente vê a bactéria brilhando, isso é um polímero que ela põe para fora, né, que é uma forma dela puxar a água, é como se ela criasse uma camada de açúcar em volta dela, e com isso ela puxa a água. Quando ela entra na planta, ela puxa o solvente que está na planta e com isso vem os nutrientes, né? Mas essa goma que ela produz é muito utilizada como espessante na indústria alimentícia. Então, o que aconteceu? A gente, estudando Xanthomonas e tentando entender esses transportadores, nós vimos que Xanthomonas tinha pelo menos 4 transportadores diferentes que estariam, teoricamente, relacionados à captação de enxofre. E a gente achou que talvez o enxofre fosse um elemento importante para a infecção dessa bactéria. Então, a gente foi estudar esses transportadores, a gente caracterizou vários deles, eu vou mostrar exemplo de uma proteína, que é essa daqui, que é a proteína que liga sulfato, e o que a gente fez com ela. Então, primeiro a gente foi validar e ver, será que essa proteína de fato é importante? Porque quando a gente quer trabalhar com biotecnologia, quando você quer desenvolver droga, quando você quer usar uma proteína como alvo, né, para gerar um produto, a gente tem que saber se de fato, na hora que eu inibir aquela proteína, a bactéria morre, né? Então não adianta eu ficar gerando drogas para proteínas que a bactéria faz cosquinha nela, que ela nem liga, né? Então, a gente primeiro foi ver se o gene que codifica essa proteína, ele era expresso durante condições de infecção. E esse gráfico essencialmente está mostrando isso, que durante a infecção, o aumento da expressão dessa proteína é gritante, né? Ele vai aumentando conforme os dias, as horas de infecção. Depois a gente viu também que quando a gente fazia um mutante desse gene nas Xanthomonas e punha Xanthomonas dentro de uma laranjeira, o selvagem, né, o wild type, ele consegue formar o cancro. Tá vendo aqui essa imagem? Ela mostra bem essa protuberância na folha, né? E o mutante não. Então, o mutante tinha uma forma bastante atenuada, e a bactéria que estava no citrus, ela não consegue sobreviver muito tempo sem essa proteína. Então, nós resolvemos a estrutura da proteína. É uma proteína que tem 2 domínios, aqui em azul e amarelo, e depois a gente caracterizou o sítio de interação dessa proteína pelo substrato dela. A partir disso, a gente pode desenvolver drogas inibidores, ou seja, moléculas que sejam capazes de interagir aqui e impedir a interação de uma nova do substrato, né? Então, a gente estudou isso também em Mycobacterium,
também encontramos vários inibidores, moléculas que a gente viu que tinham a capacidade de impedir a atividade dessa proteína. A gente pode também, como eu disse para vocês, quando você trabalha com desenvolvimento de inibidores, a gente sempre quer um inibidor que seja capaz de interagir muito rapidamente e de forma muito efetiva, né? Então, a gente também estuda a afinidade desses inibidores. Vocês estão aí, gente? Tudo bem? Sim, professora, tudo certo. Tá, não quero ficar, porque a outra vez eu falei 2 horas, quando assim. acabou, foi uma frustração. Pode perguntar se Bom, tiver dúvida. Tá, se o pessoal tiver pergunta também, enquanto eu estiver falando sobre um determinado tema, eles podem me interromper, não tem problema não, tá? É que eu não vejo nada aqui. Outra coisa, então, outro projeto que a gente também trabalha é modular a atividade dos transportadores. Então, como eu falei para vocês, a nossa ideia era utilizar anticorpos gerados contra essas proteínas, né? E ver se esses anticorpos eram capazes de reconhecer esses transportadores e impedir o transporte. Então, a gente tem um trabalho onde a gente faz anticorpos contra essa proteína periplasmática, mas a gente também focou na proteína de membrana, desenvolvendo anticorpos contra essa região exposta aqui, porque a gente achou que como os exportadores eles estão presentes também no homem, além da gente usar essa abordagem para atuar com infecções bacterianas, a gente podia usar no tratamento do câncer, né? E para isso a gente desenvolveu um sistema que é uma proteína que ela funciona como um carreador. É uma proteína extremamente resistente, compacta, que é de fácil produção, e a gente coloca nessa proteína pedaços das proteínas que a gente quer estudar. Então, a gente pega um peptídeo, por exemplo, eu quero estudar essa região aqui, eu quero ver se essa região é capaz de interagir. Ao invés de eu produzir toda essa proteína, que é muito complicado, eu produzo essa, que é bem facinho, e coloco essa hélice nessa proteína. E foi assim que a gente desenvolveu esse sistema em colaboração com um grupo da Universidade de Cambridge, e lá a gente utilizou isso, fez todo o processo, análise de bioinformática para entender quais eram as regiões da proteína que seriam interessantes para a gente gerar anticorpo, clonamos, expressamos, purificamos, inoculamos no camundongo, e depois a gente foi fazer os ensaios para avaliação. Então, aqui só para vocês verem que nas nossas análises de bioinformática, a gente se baseia, bioinformática estrutural, então a gente se baseia na estrutura da proteína, e a gente foi localizando algumas regiões que ficavam expostas nessa proteína, né, que são essas regiões aqui, ó. E a partir disso foi que nós desenvolvemos a nossa estratégia, né? Então, toda a parte de clonagem, expressão, aqui mostrando, olha, a proteína, né, sendo expressa, depois a parte de purificação também, e aí a gente conseguiu um conjunto de proteínas âncora com vários peptídeos de interesse diferenciados, né? E aí a gente inoculou e foi ver o bloqueio da atividade dos transportadores. Então, nós conseguimos bloquear vários transportadores que captam açúcar em Streptococcus, em Escherichia coli, ou seja, em bactéria gram-positiva, gram-negativa, e aqui é só um ensaio onde a gente fez uma fluorescência, onde a gente mostra
o anticorpo se ligando na membrana desses micro-organismos. E como que a gente sabe isso? Nesse ensaio, o anticorpo, quando ele se liga, ele está ligado a um fluoróforo, o fluoróforo emite uma fluorescência o campo de visão fica verde, né? Então, a gente vê que houve interação do nosso anticorpo, provando que essa estratégia que a gente desenvolveu, ela é eficiente para gerar anticorpos que vão reconhecer proteínas de membrana. E aí a gente fez, utilizando essa estratégia, foi que a gente teve a ideia, né? Poxa, a gente tem uma proteína que a gente consegue colocar qualquer coisa lá dentro dela, né? Dentro não, exposto, né? Ela carrega um peptídeo e deixa esse peptídeo exposto. E a gente pensou, será que não funcionaria isso para pegar as proteínas do SARS-CoV, picotar essas proteínas e colocar todos os pedacinhos de SARS-CoV nessa nossa proteína âncora? E a partir disso, fazer então o que a gente chamou de uma biblioteca de peptídeos, ou seja, nós construímos mais de 80 proteínas, né, âncora, cada uma delas carregando um pedacinho do SARS-CoV diferente, né, um pedacinho de uma proteína do SARS-CoV diferente. A partir disso, a gente fez uma biblioteca de anticorpos que vão ser específicos para cada um desses peptídeos, né? E assim eu consigo monitorar o quê? Imagina que eu tenho esse anticorpo que é contra um peptídeo vermelhinho. Eu quero ver se esse anticorpo é capaz de reconhecer o vírus. Então, eu faço um ensaio onde eu plaqueio o vírus, né? Eu coloco o vírus eu plaqueio as células, né? Eu coloco o vírus em contato com essas células e eu adiciono o anticorpo. Se o anticorpo é capaz, aquele peptídeo, ele é imunogênico suficiente para gerar anticorpo e esse anticorpo reconhecer o vírus, ele vai inibir a interação. Então, a gente conseguiu fazer ensaios aí para avaliar o potencial de neutralização viral, né? Essa aqui é a nossa estratégia para esse projeto. A gente nós pegamos todas as proteínas do vírus, mas aqui eu estou mostrando só o exemplo da spike. Então, a gente gerou peptídeos da spike, picotou ela, colocou na proteína âncora, então várias proteínas âncoras com vários peptídeos, né? E fez uma biblioteca. E agora a gente está usando essa biblioteca tanto para os anticorpos, para ver quais que neutralizam, a gente usou para diagnóstico, então a gente pegou soro de pacientes que eram COVID positivo, soro de pacientes COVID negativo, e foi avaliar quais desses peptídeos eram reconhecidos nesses soros, para a gente ver quais são aqueles mais eficientes para gerar um kit, né, de diagnóstico. Depois a gente fez o ensaio de neutralização, como eu falei, então você põe a célula com o vírus e aí você vai colocando o anticorpo junto e vê qual deles que impede a infecção viral. Então, a gente vê aqui que é o nosso anticorpo, né? A quantidade de células infectadas é muito, muito menor. A gente faz isso em placa também, então aqui na placa, quando a gente enxerga tudo branquinho, é que o vírus foi capaz de lisar a célula. Se o vírus não lisou a célula, não, né, destruiu a célula fica azul, que ela cora. Então, o que a gente viu é que na presença, né, de um dos anticorpos, por exemplo, que a gente testou, a gente conseguiu inibir quando usado numa diluição de 1:20, né? Depois disso, se está muito diluído, ele já não teve eficiência. Mas a gente está aí tentando, é assim que se faz a ciência, né? Você tem uma hipótese, você testa, depois você vê, funcionou, mas não está perfeita, aí você vai aperfeiçoar.
E, finalmente, um pouquinho do que eu acho, infelizmente eu não consegui assistir a palestra do Yuri, mas eu acho que ele deve ter falado um pouco disso, né, da parte de enzimas, caracterização de enzimas, enzimas com potencial biotecnológico, e no nosso grupo também a gente fez muita engenharia de proteína. ah, é, Tem uma aluna que trabalhou, várias alunas trabalharam com isso, todas elas estão fora do país, uma delas já abriu uma startup, inclusive, na Inglaterra, fazendo isso, screening de enzimas do solo, principalmente de ambientes contaminados com óleo, né, com rejeitos de indústria química, e tentar identificar enzimas que tivessem a capacidade de degradar esse óleo todo no ambiente. Então, é um processo, como eu falei, bastante multidisciplinar, a gente, desde a parte metagenômica até a atividade enzimática, né, bastante enzimologia, caracterização da atividade das proteínas, purificação, expressão, purificação, cristalização, depois a gente fez engenharia de proteína, melhorou a atividade dessas proteínas, e depois ensaios que a gente chama in situ, né, que eram os ensaios de microcosmo, ou seja, jogar no ambiente e ver se isso daí funciona. Então, aqui só exemplo mais daquele mesmo slide, né? Mas a gente conseguia, plaqueando as amostras que eram isoladas de solo, a gente conseguia ver quais eram as proteínas, né, que tinham a capacidade de lisar, quebrar a gordura, né, o lipídio. Então, a gente fez purificação de cada uma delas, caracterização enzimática toda, quais são os substratos, se a enzima é capaz de lisar lipídios de cadeia curta, de cadeia longa, otimizou, e aí depois resolvemos a estrutura, e sabendo, então, voltando lá para o começo, né, da apresentação, sabendo como era a estrutura dessas proteínas, aonde era o sítio ativo, que é sempre aqui no meinho delas, a gente caracterizou. Então, vejam, nessa figura aqui ao lado, que eu tenho, sei lá quantas, tem 9, né, enzimas aí, e cada uma delas, o que está em vermelho é o espaço, é o bolsão do sítio ativo, ou seja, é o espaço que aquela enzima tem para entrar o substrato. Então, a gente viu que a gente tinha enzimas com espaço bem pequenininho, outras com espaço muito maior, e aí a gente foi caracterizando, né? Com espaço pequeno, quebra a cadeia de 1 a 2, tem interesse? Tem interesse. Espaço grande, tem interesse? Tem interesse, porque quebra cadeias longas. No ambiente, a gente tem mais cadeia longa, mais cadeia curta, o que é melhor? Que enzima que eu vou usar para tratar, por exemplo, um determinado solo? Enfim, entra toda uma área que não é a nossa área de expertise, né? A gente trabalha com proteína, mas aí a gente se associa a grupos que trabalham com solo, que sabem as características do solo, que sabem o que você pode jogar no solo, como encapsular essas proteínas, né? A gente também não trabalha com nano encapsulamento, mas a gente trabalha com grupos que fazem isso. Então, cada vez mais na ciência, se você quer fazer, para quem trabalha com biotecnologia, né, se você quer fazer um produto, se você quer gerar um produto, é preciso ter colaboração. É preciso que a sua startup, ou você crie startups que façam todo o processo, várias diferentes, né, ou você tenha grupos, pessoas no seu time que saibam atuar em todas as áreas, em todas as vertentes que o seu trabalho vai gerar, né, que o seu produto vai precisar. Então, é muito legal isso daí. E aí, para finalizar, eu acho que, bom, falei uma horinha aqui, eu queria só agradecer o meu grupo,
como falar no início, na apresentação, o meu laboratório está no departamento de microbiologia, tá? Eu tenho 4 alunos de doutorado, 3 de mestrado, uma aluna de iniciação científica, todos nós trabalhamos sempre com suporte das agências de fomento. Eu queria agradecer também, CAPES, FAPESP, CNPq, a gente também tem colaboração com a Universidade de Cambridge, a Universidade de Groningen, na Holanda. A gente tem também financiamento, né, do Global Challenges Research Fund, uma agência de fomento para o nosso projeto Covid, enfim. E queria, além dessa apresentaçãozinha aí, dar 2 avisos que eu acho que talvez possam interessar. Eu não sei qual que é o perfil total, né, de vocês que estão assistindo esse curso, mas eu queria dizer que no meu laboratório a gente está agora com 2 bolsas de pós-doutorado disponíveis para trabalhar nesse projeto do Covid, né? Então, se vocês conhecerem alguém, se vocês tiverem interesse, eu não sei em que nível vocês estão aí, mas, por favor, me procurem, né? O meu e-mail é o abalan@usp.br, está lá na primeira página, e esse é o primeiro aviso. E o segundo aviso é que eu sou coordenadora de uma disciplina de empreendedorismo e inovação na área da saúde. É uma disciplina aberta a qualquer estudante da USP e de fora da USP, né? Nessa área de inovação em saúde, uma disciplina de 2 meses, e eu, junto com os professores Luiz Carlos e Júlio Ferreira, a gente faz, em 2 meses, a gente dá um problema para vocês, um problema real, né? Um problema real que existe na área da saúde, pode ser um problema do hospital, um problema, enfim, e vocês vão ser direcionados a desenvolver um produto ou uma ideia de um produto, né, que possa, sim, ter interesse. Durante essa disciplina, ela já ganhou vários prêmios, tal, e o pessoal gosta muito. É interessante que vocês vão validando, então os grupos desenvolvem lá uma ideia, e aí voltam, se é para o hospital, volta lá no hospital e fala, olha, a gente está pensando em fazer isso, e o hospital fala, isso a gente quer, não, isso não tem interesse. Então, é uma forma bastante interessante, quem está entrando na pós-graduação agora, na biotecnologia, de já cair assim, né, e ter uma boa visão de como que é um processo, passa desde patente até o produto final, tá? E é isso. Então, eu estou agora à disposição para responder perguntas e, enfim, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, professora, foi muito bom, muito interessante ver como isso consegue ser aplicado nas diversas áreas, né? Nas plantas, na saúde humana, na saúde animal, isso é um campo infinito de onde pode ser usado, né? Deixa eu ver aqui alguma pergunta que a gente tem de quem está assistindo. Tem a pergunta do Gabriel Salvador. Ele pergunta se é possível usar a proteína do vírus inteira e qual seria a vantagem de quebrar a proteína em vários peptídeos em vez de usar ela inteira. Então, na verdade, o interessante é você fazer as 2 abordagens. Sempre vai ser mais legal usar a proteína inteira, porque é assim que o vírus entra na célula, é com a proteína inteira. O que acontece é que esses vírus, eles são muito cabeludos, e essas proteínas são muito chatas, muito difíceis de se trabalhar.
Então, muitas vezes, para você conseguir gerar um protocolo de expressão, purificação da proteína, essa proteína ser estável, né, e você conseguir fazer ensaio com ela, demora 1 ano, 2 anos. Então, a vantagem de você usar peptídeos é que você não precisa trabalhar com a proteína inteira. Então, tem várias vantagens. Você pode saber, fica muito mais barato, muito mais rápido. Você pode usar peptídeos como a gente está fazendo. A gente está conseguindo selecionar peptídeos que são super importantes durante a fase de infecção, durante a fase da resposta citotóxica, durante a fase de diagnóstico, são diferentes, né? Agora, a gente também produz a proteína inteira para fazer ensaio. Então, também no meu grupo tem uma parte que está estudando drogas que podem inibir a interação da proteína inteira. A gente pega o domínio, na verdade não é a proteína inteira, a spike inteira, mas um domínio da spike, que é aquele que vai interagir com a célula humana. E aí usa isso para ver. Usa-se também a polimerase do vírus, a gente pode usar outras proteínas inteiras, né? Então, é uma pergunta interessante. Nessa fase de pandemia, acho que o que é mais rápido acabou sendo o mais interessante agora, né? Agora a gente talvez tenha tempo de fazer uma coisa um pouco mais elaborada, né? Essa foi a nossa ideia. A gente tentou ganhar tempo com uma abordagem diferente. Quer dizer, não é diferente que assim, o que a gente faz é diferente, mas usar peptídeo é uma coisa já bastante característica enfim, muita gente usa, tal, não é novo isso, né? Muito interessante. A próxima pergunta é do Logan. Seria possível desenvolver um fármaco com os anticorpos citados para COVID, com o intuito de diminuir a contaminação em humanos? Sim, é essa a nossa ideia, né? A gente ainda está longe disso, que para desenvolvimento de um fármaco a gente tem que passar aí por várias fases de regulação e tal. Mas a ideia é essa, é a gente conseguir depois passar para um anticorpo monoclonal, ou seja, que ele possa ser usado em terapia mesmo, imunoterapia. O Hospital Albert Einstein já usa isso para alguns anticorpos, e eu sei que também outros hospitais também já usam imunoterapia, né? Mas também a gente pode desenvolver o anticorpo só para neutralização, só para reconhecimento. Uma outra coisa que a gente tinha interesse era colocar os peptídeos que a gente viu que são inibitórios, aí eu não estou falando do anticorpo, eu estou falando da proteína mesmo, que a gente viu que ela consegue inibir a interação do vírus, encapsular essa proteína e colocar num spray. Então, o que a gente faria? A gente, né, como um rinossoro, você espirra no nariz, e aí, porque é o primeiro contato, né, na mucosa, e aí essa proteína ficaria lá, quando o vírus entra, ela seria capaz de inibir. Então, é um fármaco que teria, aí seria um remédio, né, contra a Covid, não um anticorpo, mas é possível, sim. Próxima pergunta da Beatriz. Como melhorar a produção de proteínas de difícil expressão após ter tentado mudar de vetores de expressão? Pergunta bem laboratorial mesmo. Então, essa é a pergunta do milhão, viu, Beatriz? Porque é o que todo mundo que trabalha com proteína gostaria de ter essa resposta, assim, uma resposta certeira. Isso depende muito da proteína, né? Então, você usou diferentes vetores de expressão, eu não sei exatamente quais vetores, mas a gente sabe que os vetores hoje, você pode fusionar a sua proteína com outras proteínas que expressam muito bem, que são produzidas facilmente, né? Você pode utilizar
células hospedeiras que carreguem chaperonas, né? Então, elas têm plasmídios que vão codificar a chaperona para ajudar o enovelamento da sua proteína, que às vezes você expressa, mas vai tudo para corpúsculo de inclusão. Agora, que tem vários pontos aí, né? Porque você não deixou muito claro, eu não sei se você está dizendo assim, a produção é a parte de solubilização da proteína ou se é a expressão mesmo, né? Quando não expressa, normalmente a gente faz engenharia de proteínas, aí a gente pode pedir um gene sintético ou a gente pode mutar alguns resíduos para deixar a região do N-terminal mais reconhecível pela célula hospedeira, né? Porque às vezes você usa uma proteína heteróloga de um outro organismo, vai expressar em bactéria, em E. coli, e a E. coli não é capaz de reconhecer a sequência sinal. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa é isso, é você fazer uma análise de bioinformática bem consistente da sua proteína, de um modelo da sua proteína ou da estrutura secundária e ver se você pode cortar algumas regiões dela, alguns pedacinhos, principalmente nas extremidades. Isso ajuda muito a expressar. Nosso grupo, a gente tem muita experiência com isso, assim, experiência que eu digo de várias proteínas que não apareciam, não expressavam de jeito nenhum, e a gente fez construções diferentes, ou seja, o mesmo vetor, só que a proteína, uma tinha 200, a outra tinha 199, a outra 198, 197 aminoácidos, e aí a gente consegue a expressão. Então, porque às vezes um ou outro aminoácido vai atrapalhar a tradução mesmo, né? Mas, enfim, existem várias coisas que podem ser feitas. Se é garantido que fazer vai funcionar, eu já não sei. Então, se você tiver interesse, estiver trabalhando com alguma proteína, tiver aí difícil, está se descabelando, você pode mandar um e-mail para mim, a gente tenta discutir um pouco mais direcionado para o seu problema, né? No geral, a gente faz isso, entendeu? Algumas dicas. Quem sabe já ajuda, né? Agora a pergunta do Alex. Quais as ferramentas de software que você utiliza no processo de previsão da estrutura da proteína? Olha, a gente usa várias ferramentas. Posso citar algumas, mas também, se você tiver interesse, eu tenho um arquivo, faço porque eu dou um curso também com esse meu colaborador de Cambridge, anualmente. Esse ano eu não vou dar, porque eu dei muitos cursos no primeiro semestre, e eu estou um pouco esgotada, mas o ano que vem a gente dá, que é da clonagem até a análise biofísica de proteínas. E lá a gente tem já um arquivo pronto que passa para os alunos com os principais programas para analisar tudo. JPRED é um que a gente usa para proteínas de membrana, THMM, o TOPCons, nós usamos os programas de modelagem em sílico, Modeler em sílico, Swiss Model. Eu sugiro a você, se não é da área, enfim, que você entre num site chamado Espase. Eu não sei se eu escrevendo aqui aparece para vocês, acho que não, né? Espase com X, Pasi, né? SY. Esse site, ele é um site de bioinformática estrutural, tem muita coisa lá, e aí se você pode escolher a área, então você põe predição de estrutura, ele vai te dar todos os programas, os principais programas. No geral, esses programas são muito bons, porque, assim, bons no sentido, são friendly, né, eles são fáceis de usar, porque você só joga a sequência da sua proteína, e aí ele te retorna com uma... Agora, uma coisa importante, quem
quem trabalha com predição e quem trabalha com proteína é ficar atento que nem sempre os programas acertam, né? Então, é tudo predição, então você tem que, sim, o programa falou isso, ok, mas depois você vai ter que testar para a gente ter uma ideia, né? Certo. Se você quiser escrever o nome do programa aqui no chat privado, aqui de onde a gente está falando, a gente consegue deixar na tela para você, aí o pessoal consegue pegar o nome. Tá. É o êxtase. Eu tô com medo de mexer aqui e desaparecer, né? Já a Mas gente coloca depois, para se todo mundo ver. quiserem. Isso. A próxima pergunta é do Gabriel, ficou interessado no curso. Perguntou se esse curso anual que você falou, se ele é presencial ou remoto e quem que pode participar desse curso. Então, esse curso ele é direcionado para os alunos de pós-graduação. Ele é anual, normalmente acontece no segundo semestre e era presencial, né? Esse ano que eu deveria, na verdade, eu deveria oferecer esse curso a cada 3 anos, mas eu ofereço todos os anos. Então, seria virtual, porque no momento a gente ainda está na universidade com a coisa virtual. Como eu não vou dar nesse semestre, talvez eu ofereça o curso no primeiro semestre do ano que vem, aí isso vai depender da pandemia. Se a gente já tiver no presencial, será presencial. E é interessante, porque já vou avisando, é um curso em inglês, por causa do colaborador, né? Mas é um curso muito prático e, assim, é bem, bem legal. É uma semana inteira, das 8 às 6. Os alunos gostam muito, mas saem esgotados. Todos. A próxima pergunta, para a gente encerrar, a pergunta da Adriane, que é como o sítio ativo da proteína influencia na ação dos fármacos. Tá, então a ação dos fármacos, ela pode ser direcionada para o sítio ativo da proteína. Então, o que é um sítio ativo? Normalmente a gente fala sítio ativo para enzimas, né? Então, o sítio ativo é o local onde a enzima vai interagir com o substrato. É lá, então imagina que você tem aqui uma proteína, o sítio ativo é isso aqui, significa que o substrato vai entrar exatamente aqui. Então, um fármaco, se eu tenho, vamos imaginar bem esse exemplo, né? Se eu tenho uma proteína, o substrato dela é assim, ela encaixa direitinho. O que eu posso fazer? Eu posso desenhar um fármaco parecido com o substrato, mas que ao invés, normalmente, substratos das proteínas, o que acontece? A proteína reconhece o substrato, cliva o substrato, usa esse substrato, transforma ele num produto, e aí o substrato sai, e a enzima fica livre de novo. No fármaco, ele vai ser parecido com o substrato, então a enzima vai reconhecer o fármaco, só que uma vez que ela interagir com ele, ela não vai conseguir clivar. O fármaco é capaz de interagir de forma covalente com a proteína e inibe a ação dela. Então, ele vai deixar aquele sítio bloqueado. Essa é a atividade mais direta de um fármaco. Mas existem também fármacos que têm atividade indireta. Então, por exemplo, a gente sabe que a enzima, quando ela interage com o substrato, o sítio ativo, vamos dizer que o sítio ativo está no meio das minhas duas mãos aqui, né? Então, ela interagiu com o substrato e ela tem uma mudança conformacional para que haja quebra do substrato. Eu posso usar um fármaco que se ligue numa outra região, que não necessariamente o sítio ativo, mas que impeça essa mudança conformacional. Então, a enzima ela ainda vai ligar o substrato, mas ela não vai conseguir se mexer. Ela vai ficar
travada. Então, eu inibi a atividade dela também, sem necessariamente atuar diretamente no sítio ativo. Respondi? Acredito que sim. É um mundo muito complexo, né? Essa parte é infinita de ações, né? Bom, acho que é isso. Já são quase 7h30, acho que o pessoal já pode jantar, né? É. Muito obrigada, professora. A gente agradece imensamente a sua disponibilidade.